Isso é um capítulo na polarização, né? Até o professor fez uma introdução bacana no seguinte sentido: não é a Rússia brigando com a Ucrânia que começou esse movimento. Por isso que deve ter o que é um ano agora que a gente introduziu nos nossos grandes temas, por exemplo, o encilhamento da China. A gente chamou de encilhamento no sentido de parou de ser uma briga China e Estados Unidos e começou a ser uma briga China-resto do mundo. E agora talvez Rússia, né, dentro dessa ilha insular. Isso tem alguns impactos, tá? Se a gente olhar agora para o final do ano, como é que a gente começou 2022? A gente estava na cabeça três grandes riscos. Um, que é a inflação global. Ela vindo trazida muito pela resposta à pandemia, né? Então, assim, os bancos centrais... foi difícil ser gestor nesse período, mas deve ter sido ser difícil ser banqueiro central também. E eles usaram os aprendizados de 2008 para falar, olha, esteroides, né? Vamos Uhum. superar essa crise, tanto é que foi foi a mais rápida crise da história em termos de mercado e até em termos de economia real. A gente pode falar já isso também. Consequência disso, inflação. Comendo pelas beiradas, vou chamar assim, vinha essa polarização, que bem ou mal, é a reversão do fenômeno de globalização quando a gente olha em termos econômicos. Então, se, puxa, num dado momento você começou a produzir na China porque era muito barato, aí você abaixava o seu custo de produção, você abaixava preços no mundo inteiro, era mais eficiente, coisa parecida. Quando você começa a reverter isso, fica mais cara a inflação, então você tem essa polarização trazendo a inflação global Hum. e somado a isso durante a pandemia os problemas na cadeia de suprimento, que batem no mesmo lugar, inflação global de novo. E aí, então esse é o segundo tema, né? Cadeia de suprimento que também bate na inflação global. E aí o terceiro era o que o Fed ia fazer a respeito. O Fed bem ou mal mexe ponteiro no mundo inteiro, Banco Central dos Estados Unidos, a economia expoente assim do mundo vou chamar. E a gente tinha o risco dele, né, são dois riscos, né? Ou dele ficar atrás da curva porque ele começou esse ciclo, esse final de pandemia falando assim, calma, eu não vou fazer nada, não quero ver o Taper Tantrum de 2013, eu não quero assustar ninguém, calma, vai ser tudo lentamente, vai ser tudo telegrafado. Então com um discurso muito tipo, eu não vou me mexer rápido, e aí você começa a imaginar que a inflação pode explodir. Ah, e o oposto, né? O risco oposto que é assim, ele fala isso, mas, puxa, de repente ele pode pisar no acelerador e subir muito mais juros do que a gente imaginava. Em termos de alocação, desses quatro riscos, três deles, inflação global, que acaba sendo um pouco consequência, cadeia de produção e o Fed ficar atrás da curva, todos apontam no mesmo sentido, que é o que a gente vem falando aí na casa de 4 meses, que são ativos reais. Ativos reais de uma forma bem grotesca, e até vou deixa aqui para o Samir, porque a gente na nossa cesta de ativos reais tem criptoativos também. Ativos reais são aqueles que se comportam da seguinte forma, bem grosseiramente. Se você não consegue vender, você consegue usar. Digamos assim, se eu não vender a soja, eu como, entendeu? Assim, se eu não vender o imóvel, Uhum. eu moro nele. É alguma coisa que tem uma espécie de valor intrínseco. Não vou responder se criptomoeda tem ou não, vou deixar pro Samir, mas que tem um comportamento desse tipo. Em momentos inflacionários, esses ativos tendem a acompanhar a inflação. Então, se o risco de inflação é qual? A inflação estoura, seu investimento não, você perde poder de compra. Esse tipo de investimento tende a acompanhar a inflação global, que são três dos quatro riscos. E mais recentemente, com o conflito na Ucrânia se agravando, o Powell falou, né, com outras palavras, ele falou o seguinte, olha, qual que é o trade-off do Banco Central? Né? Eu deixo a inflação comer solta para o país crescer, ou para a economia como um todo crescer, ou eu freio a inflação abrindo mão de crescimento. Ele falou, olha, se por conta desse conflito o mundo e os Estados Unidos forem aí jogados na direção de uma recessão, eu não vou ter pressa para combater a inflação. Então ele está falando, bom, beleza, tem um trade-off, estou jogando mais para esse lado. Então o único dos quatro riscos que ia no sentido contrário perdeu força. De forma que, pô, diversificação hoje para a gente é ativos globais na perspectiva, ativos reais na perspectiva global. Então, quando eu falo imóvel, é imóvel no mundo inteiro, commodity é produzida, a grosso modo, no mundo inteiro e coisas parecidas. A gente, no nosso perfil central, acabou de subir para 4% a nossa alocação em ativos reais e ainda completou com um pouquinho de commodities. Então, tem um pouquinho mais de peso ali em commodities. Acho que essa é a nova defesa, né? Antigamente, durante a pandemia, o que era a defesa para a gente? Renda variável global denominada em dólar. Então ficar short real comprado em dólar, porque quando o mundo tem aversão a risco ele vai para dólar, coisa e tal. E isso deixou de ser uma defesa porque
putz, o real foi amassado nesse período. A bolsa global, que estava barata, passou para o momento mais caro da sua história e entraram essas complicações que colocam em xeque crescimento no mundo. Então, hoje, para efeitos de proteção, defesa de alguma forma, ativos reais.